Vovó é expulsa pelo filho desgraceiro e revela segredo milionário que mudará tudo. Ana se sentou na beirada da cama esfarrapada do pequeno apartamento na periferia. O cheiro de mofo que insistia em impregnar o ambiente parecia um reflexo de sua própria vida, e o nó na garganta não deixava que ela enxergasse claramente. Acabara de ser expulsa de casa pelo filho, Pedro, que aos 40 anos ainda se achava no direito de desrespeitar quem lhe deu a vida. "Você só traz problemas, mãe! Saia da minha vida!" Ele gritou, jogando suas coisas para fora. As palavras dele cortaram Ana como uma faca. A dor na alma era ainda maior que a tristeza pela casa, por tudo que ela representava. Agora, observando os poucos pedaços de papelão que lhe serviam de móveis, Ana percebeu que tinha que se reerguer. Mas como? Ela sempre vivera para a família, para os filhos, e aqui estava ela, sozinha, uma avó expulsa, sem perspectiva. Uma lágrima escorreu por seu rosto enrugado, e no impulso de limpar a tristeza, ela decidiu vasculhar algumas caixas que ainda restavam. No fundo de uma delas, encontrou um diário empoeirado, escondido entre livros antigos. Com as mãos trêmulas, Ana abriu o diário de Miguel, seu falecido marido. As páginas amareladas traziam não apenas palavras, mas pedaços de uma vida que agora pareciam sussurrar segredos. O coração acelerou. O que poderia esconder um homem de tantos princípios? E ali, em uma das páginas, estava uma referência a uma fortuna, uma quantia que ele havia guardado durante anos. Isso não é possível, pensou ela, enquanto os olhos se arregalavam. Mas, na mesma hora, uma dúvida se formou. Por que Miguel nunca contou a ela? O que mais ele escondia? Tomás, um advogado misterioso, entrou na vida de Ana depois que ela fez uma visita ao cartório da cidade. Ele buscava justiça para casos de corrupção que envolviam parentes que ele mal conhecia. Mas cada descoberta o levava mais perto de informações que podiam mudá-los para sempre. Quando se encontraram, o olhar dele parecia reconhecer a dor em Ana. "Sua história é mais importante do que você imagina", disse ele com um tom firme e ao mesmo tempo suave. Juntos decidiram investigar a fundo o passado de Miguel. Porém, à medida que desvendavam os segredos de uma família que parecia perfeita, o perigo inesperado os rondava. Algo mais profundo e obscuro começou a ameaçar a vida de Ana. Moedas podiam comprar silêncios, mas a verdade era um veneno. O telefone tocava à noite e voz esganiçada do outro lado a advertia: "É melhor você parar com isso." Ana sentia o coração disparar. Qual era o limite? Até onde ela iria para descobrir a verdade? O amor de um filho que a traiu ou a liberdade oferecida pela fortuna? Com um nó na garganta e a adrenalina pulsando, ela sabia que não podia voltar atrás. Aquele diário poderia mudar tudo, e agora estava nas mãos dela decidir o que vale mais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho
aí embaixo. Para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava diante de um abismo. O diário de Miguel pulsava nas suas mãos como um coração acelerado. E a promessa de fortuna parecia distante, como um sonho que nunca poderia alcançar. Mas as palavras escritas lá haviam despertado algo dentro dela. Uma urgência, uma necessidade de saber a verdade, custasse o que custasse. Contudo, cada segundo que passava, a atmosfera ao seu redor parecia se enraizar na escuridão. O telefone tocou novamente, quebrando o silêncio opressivo do apartamento. Ana atendeu, sua voz trêmula. Alô? Do outro lado, em silêncio. Então uma risada abafada. Sabe, dona Ana, brincar de detetive não é bom para a saúde. A voz provocativa disparou um arrepio na nuca dela. Quem é você? O que quer? Mas a linha caiu. Com o coração na boca, decidiu que não podia se deixar abalar. É a hora de agir. Ela e Tomás juntaram os pedaços confusos da história do marido e a sensação de que havia algo mais profundo, algo que ameaçava não só a paz de Ana, mas quem ela era de verdade, começou a tomar corpo. Naquela tarde, decidiram ir até a antiga casa de Miguel, um lugar que havia sido deixado para trás no turbilhão de sua vida. Ao chegarem, a aposta no risco não parecia haver o mesmo que perder. Cada passo naqueles degraus rangentes fazia Ana hesitar, mas ela precisava entender. Chegando lá, os lugares discutivelmente vazios desfilavam lembranças empoeiradas. Quando Ana entrou, algo a paralisou. Na parede da sala, um quadro com uma foto de família. Ela, Miguel e um menino ao lado que sorria. Mas o rosto do garoto não era de Pedro. Era outro filho. O coração dela parou. Quem é ele? Murmurou, paralisada com a revelação. Tomás também estava em choque. O silêncio pesou na sala. Ana, isso não pode. Isso muda tudo. O som da madeira rangendo sob os pés era quase ensurdecedor, enquanto ela se esforçava para processar a informação. Pedro não era seu único filho. E por que nunca soubera? Dele, tenho que encontrar esse garoto. A voz de Ana rompeu o silêncio. Mas não era um garoto. Uma mulher apareceu na porta da sala. Quem é você? Perguntou. E o olhar dela estava cheio de raiva e certeza. Sou Beatriz, sua filha. Ana se sentiu desmoronando. Muita coisa fazia sentido agora. As cartas não entregues, os segredos sussurrados entre Miguel e a ausência de lembranças dela. Beatriz se aproximou. Você não entende? Ele me escondeu de você e de Pedro. E agora precisamos da fortuna. Eles estão atrás de nós. A tensão deixava a atmosfera pesada. O perigo envolvia Ana de todas as direções.
Mas a presença da filha trouxe uma expectativa estranha. Elas eram parte de um quebra-cabeça muito maior do que imaginavam. Os segredos só aumentavam e a verdade parecia mais sombria. Antes que Ana pudesse processar os novos laços familiares revelados, o celular dela vibrou. Uma mensagem da "se você não desistir, vai se arrepender". O medo tomou conta dela. Quem estava por trás disso? E o que mais ela ainda não sabia? Ana olhou para Beatriz e a conexão instantânea foi avassaladora. Precisamos descobrir a verdade. O nó na garganta permanecia, mas agora acompanhava um fio novo de esperança e de dúvida. O que mais poderia surgir a partir desse momento? Ana olhou para Beatriz, ainda em estado de choque. O que significava aquilo? Sua filha? Mas a casa estava pesando sobre elas e a tensão era palpável. Precisamos descobrir a verdade, Ana repetiu, agora com uma determinação renovada. As palavras escaparam como um suspiro, um impulso que a empurrava para o desconhecido. Mas, antes que pudessem trocar mais palavras, um barulho abafado ecoou pela casa. O ruído de passos pesados se aproximava, seguido de um rangido de porta. O coração de Ana disparou. "O que foi isso?" perguntou, olhando para Beatriz, que também parecia nervosa. A fala que estava nos lábios de Beatriz se dissipou com a expressão de horror em seu rosto. "Não sei, mas temos que sair daqui." As duas se dirigiram rapidamente para a porta, mas antes que pudessem alcançar a saída, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto, de olhar severo, entrou e parecia estar esperando por elas, com uma expressão fria que enviou um arrepio pela espinha de Ana. "Bom ouvir que vocês estão se divertindo", disse ele, suas palavras soando como uma ameaça disfarçada de casualidade. Ana ficou paralisada, sem saber se deveria correr ou enfrentar o desconhecido. "Quem é você?" A voz de Beatriz saiu mais firme do que Ana se sentia. O homem sorriu, mas não havia calor em seu sorriso. "Eu sou quem cuida dos assuntos do seu pai, ou melhor, do que ele deixou para trás." A última frase cortou ao meio como uma faca. "Você não pode ser." Ana gaguejou, cada palavra pesando uma tonelada. "Sim, sou. Miguel me deixou encarregado das suas finanças. E adivinha? Esse diário que você está segurando está cheio de segredos que deveriam permanecer enterrados", ele disse, apontando para o diário em mãos de Ana. A adrenalina disparou. O homem tinha algo a esconder, e a afirmação sacramentava que a vida de Miguel era muito mais complexa do que Ana poderia imaginar. "Por que você está aqui?" Beatriz perguntou, percebendo que precisavam de respostas. "Meu pai me escondeu, mas não vou permitir que você faça o mesmo." O homem assobiou como se estivesse divertido. "Vocês não entendem. O que está em jogo não é apenas o que Miguel guardou. É muito maior. Se vocês continuarem a cavar, podem acabar aprisionadas em algo que não conseguirão controlar." Ele se aproximou delas e o medo tomou conta do ambiente, como se o próprio ar estivesse sendo cortado. "Você não pode nos ameaçar." Ana se fez valer, embora sua voz tremesse. Mas ele apenas riu. "Não é uma ameaça, é um aviso. No entanto, se vocês estão decididas a buscar a verdade, então que assim seja.
Mas saibam que libertar os segredos de Miguel pode ter consequências devastadoras. Sua vida, a de Pedro. Tudo o que você conhece pode se desmoronar. Então, ele virou-se para sair, mas antes de desaparecer pela porta, um papel escorregou de seu bolso e caiu ao chão. Ana se lançou para pegá-lo, seu coração batendo forte. O homem se virou, um olhar de desespero cruzando seu rosto. Não, não olhe para isso! Mas já era tarde. Ela abriu o papel e leu a palavra herança, seguido de um nome que fez seu sangue ferver. Beatriz. A revelação explodiu dentro dela como um fogos de artifício. O que está acontecendo, Beatriz? Diz para mim que isso não é verdade. A filha ficou pálida, deixando Ana sem fôlego. Eu não sei, mãe. Eu não sabia disso. As duas se entreolharam, compreendendo que a revelação as unira ainda mais. Mas também as colocou na linha de tiro de algo que nem elas conseguiriam imaginar. Juntas, elas estavam agora enredadas em uma teia de mentiras que só crescia. O que seria de seus laços familiares depois de tudo isso? Ana percebeu que a verdade que buscavam poderia não apenas libertá-las, mas também destruí-las. O que mais você não me contou? Perguntou, a voz embargada de emoção. A sala parecia girar ao redor delas, as paredes sussurrando segredos e os riscos crescentes. Mas antes que Beatriz pudesse responder, o telefone de Ana tocou novamente e ela sentiu um frio na barriga. É ele de novo, pensou. O que mais ele quer? A expectativa cortante no ar fez um nó na garganta de Ana. Ela estava agora em um caminho sem volta e cada decisão poderia mudar suas vidas para sempre. O telefone tocou novamente, quebrando o momento tenso entre Ana e Beatriz. O coração de Ana disparou, como se um tambor infinitamente acelerado estivesse ecoando dentro dela. Com mãos trêmulas, ela atendeu. Alô? A voz do outro lado era a mesma de antes, rasgada com um tom de deboche. Se você continuar a cavar mais fundo, vai descobrir coisas que melhor permaneceriam escondidas, Ana. Quem é você? Ela mal conseguiu controlar a tremura na voz. Beatriz olhava com olhos arregalados, percebendo que aquela conversa tomava um rumo obscuro. Você acha que sabe tudo sobre sua família? Acha mesmo que pode simplesmente jogar a verdade na sua cara e sair ilesa? A ligação caiu, mas Ana já estava tomada pela ansiedade e pela inquietação. Quem era? Beatriz perguntou. Um misto de curiosidade e medo. Não sei, mas isso não é bom. Ana respirou fundo, tentava pensar. E então, como se alguma coisa no ar tivesse mudado, o chão sob seus pés pareceu tremer. Um estalo ressoou próximo a elas, fazendo com que as duas desviassem o olhar para a porta já aberta. E logo, de repente, uma explosão. A sala se iluminou com um clarão ofuscante, seguido por um estrondo que fez o pulso de Ana acelerar desenfreadamente. O homem que havia entrado anteriormente surgiu, mas não estava sozinho. Um grupo de figuras encapuzadas invadiu a casa
e o cheiro de pólvora tomou conta do ambiente. Estão atrás de vocês, o homem gritou, antes que uma rajada de tiros ecoasse, estilhaçando as janelas ao redor. Ana e Beatriz se jogaram no chão, o medo deixando-as geladas. O mundo ao redor parecia desacelerar. O eco dos tiros ressoava em seus ouvidos como um pesadelo em câmera lenta. O que está acontecendo? Ana sussurrou, enquanto a adrenalina corria em suas veias. O homem se jogou em cima delas, criando uma barreira humana entre elas e os disparos. São pessoas que Miguel deixou para trás. Ele se envolveu com coisas que não imagina. As palavras dele foram cortadas pelas balas. E cada estilhaço que voava era como uma questão não respondida ecoando no ar. Vocês precisam disso. Preciso protegê-las. Beatriz fitou Ana, os olhos cheios de desespero. É isso que o diário esconde? Um legado de crimes? Quem era meu pai de verdade? Enquanto o tiroteio se intensificava, ela sentiu uma onda de raiva e tristeza. Como podia tudo ser assim? O passado que tanto queriam desvendar estava prestes a consumi-las. O homem encarou as encapuzadas, que pareciam se aproximar cada vez mais, e gritou com um desespero súbito. Não é só a fortuna. Há coisas mais sombrias, segredos que podem acabar com todos nós. Aquelas palavras ressoaram dentro de Ana. O que mais ainda poderia existir? Mas o que quer que fosse, o clima estava prestes a mudar. Com um movimento rápido, o homem conseguiu se virar e encontrar uma saída para o lado, puxando Ana e Beatriz atrás dele. Por aqui, eles correram, o eco do tiroteio se misturando ao som de corações disparados e pés correndo. Já estava quase sem energia, mas o desespero a fez continuar. Não podemos parar! Beatriz gritou. Mas enquanto fugiam, Ana percebeu que a raiva e a dor estavam se misturando em sua mente. Por que Miguel não me contou tudo isso? Por que não me preparou? Ela se sentiu perdida em uma maré de segredos e ilusões, enquanto continuavam correndo para a escuridão. Então o homem se virou abruptamente e, com um grito angustiado, revelou uma verdade devastadora. Eu sou seu pai. As palavras pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. A realidade desmoronou para Ana, que estava prestes a desmaiar. Beatriz ficou paralisada, o olhar entre o horror e a incredulidade. Isso não pode ser verdade. O chão parecia ceder sob seus pés. O que estava acontecendo? As conexões se desmanchando, a vida de Ana se transformando em um labirinto de mentiras, e com um futuro que agora parecia mais obscuro do que nunca. Precisamos sair. Daqui, ele insistiu, puxando-as pelas mãos. Mas no fundo, Ana sabia que não poderia simplesmente deixar isso para trás. O que mais ele esconderia? O que mais Miguel tinha feito que mudaria suas vidas para sempre? O pânico crescia e o peso da verdade começava a desmoronar tudo ao seu redor. O desespero tornava tudo mais confuso. Ela estava entre a dor e a revelação, e o que viria a seguir poderia definir todo o futuro de suas vidas. Ana estava paralisada, o coração martelando no peito. Você é meu pai? A pergunta escapou com um tremor, como se as palavras pudessem quebrar o pesadelo que viviam. O homem as encarava com um olhar intenso.
mas ele não parecia ter a energia de um pai. Era mais como um homem desesperado, lutando para si, proteger e para protegê-las. Sim, eu devo muito a você, Ana. Beatriz olhou para Ana, horrorizada. Como você pôde esconder isso? Eu não posso acreditar. As emoções dela se misturavam em uma tempestade de raiva e confusão. Você é um completo estranho. O homem tentou se aproximar, mas Ana se afastou, a desconfiança guiando. O que você quer de nós? A pergunta estava pronta para sair, como um tiro. Eu só quero que fiquem a salvo. A voz dele era convulsiva. As balas ainda ecoavam no fundo, mas a realidade deles parecia estar despedaçando de forma ainda mais rápida. Se Miguel não tivesse segredo, as coisas seriam diferentes. Você precisa entender. Ana sentia que as palavras dele não se encaixavam. Não vinha de um pai amoroso, mas de um cúmplice em algum crime obscuro. O homem respirou fundo, a pressão da situação torcendo seu rosto. O que Miguel fez, as pessoas com quem se envolveu, está tudo conectado com a herança. O olhar dele se intensificou, quase implorando. Vocês não têm ideia do que trouxeram para esse lugar, nem do que estão buscando. Uma nova onda de memória deslizou na mente de Ana. O diário em suas mãos, as referências a uma fortuna. Tudo isso se misturava em um complexo quebra-cabeça, onde as peças estavam começando a se encaixar. A fortuna que Miguel deixou era suja. A palavra suja saiu quase como um sussurro, mas todas as malas ao redor pareciam esperar por uma resposta. Ah, não é só isso. O homem olhou pelo canto da sala. Antes de Miguel falecer, ele redirecionou tudo. Para outros, ele não queria que você soubesse. Um arrepio a percorreu. Ele sabia que as coisas estavam perigosas. E preparem-se, porque se não agirmos rápido... Ele parou. Um golpe de realidade cortou seu braço. O peso da revelação impediu que qualquer um deles falasse. Antes que pudessem digerir a informação, um clarão iluminou o ambiente. Uma nova rajada de tiros arrebentou a porta que haviam passado, fragmentos de madeira saltando pelo ar. O homem gritou: "Corram!" e se jogou na frente delas, protegendo-as de uma nova onda de ameaças. Ana se lembrou da ligação, da voz cortante e ameaçadora. Se você não desistir, vai se arrepender. As peças agora pareciam claras, afogando seus pensamentos. Podia muito bem ser uma armadilha, não só do que Miguel deixara, mas do lado da verdade que estavam tentando descobrir. Ela olhou para Beatriz, uma conexão instantânea aninhada em meio a todo aquele caos. Temos que sair, agora! A urgência enchia sua voz. Elas correram para a saída, o homem ainda as protegendo de trás, enquanto uma nova balança de barulho nas portas transformava o que poderia ser um refúgio em uma armadilha. Você não sabe onde está indo, o homem gritou, o pânico refletindo em seu tom. Você precisa ouvir. O que Miguel guardou não é só dinheiro. São segredos que podem destruir a todos nós. Ana hesitou. Segredos como o quê? O olhar dela encontrou a aflição nos olhos da filha. O homem hesitou antes de responder.
parecia pesar as palavras. Ele não era o que você pensou. Miguel era um agente infiltrado, uma parte de algo muito maior. Um cartel que operava nas sombras. As palavras cortaram a sala como uma lâmina. Um cartel? Beatriz gritou, a incredulidade se misturando com raiva. Quando você ia nos contar? Nem eu, nem você. Nada disso é verdade. A verdade é uma faca de 2 gumes. Ele poderia ter salvado nossas vidas se não tivesse morrido. O homem estendeu a mão. Suas palavras soavam como um apelo. O que está em jogo aqui é a vida de todos ao nosso redor. Uma vez que continuem a buscar a fortuna, vocês estarão no caminho deles. O telefone de Ana vibrou outra vez. Olhou com horror, esperando o que viria desta vez. Antes que pudesse decidir, o telefone tocou e uma nova voz, diferente das anteriores, invadiu o silêncio. Ana, você não sabe onde está se metendo. Desista, ou você e sua filha verão a verdade na forma mais dolorosa. A ligação caiu. A sala estremeceu com a tensão e Ana percebeu que tudo o que achava saber estava se desmoronando. Qual era a verdade? Miguel, o pai que ela pensou conhecer, e a vida que havia construído eram apenas ilusões? O que mais se escondia nas sombras? Assim que a realidade se recortava, um novo terror passou a assombrá-las, determinado a aplacar qualquer esperança que restasse. O que mais estavam prestes a descobrir? Ana estava paralisada, o coração martelando no peito. Você é meu pai? A pergunta escapou com um tremor, como se as palavras pudessem quebrar o pesadelo que viviam. O homem as encarava com um olhar intenso, mas ele não parecia ter a energia de um pai. Era mais como um homem desesperado, lutando para se proteger e para protegê-las. Sim, eu devo muito a você, Ana. Beatriz olhou para Ana, horrorizada. Como você pôde esconder isso? Eu não posso acreditar. As emoções dela se misturavam em uma tempestade de raiva e confusão. Você é um completo estranho! O homem tentou se aproximar, mas Ana se afastou, a desconfiança a guiando. O que você quer de nós? A pergunta estava pronta para sair como um tiro. Eu só quero que fiquem a salvo. A voz dele era convulsiva. As balas ainda ecoavam no fundo, mas a realidade deles parecia estar despedaçando de forma ainda mais rápida. Se Miguel não tivesse segredo, as coisas seriam diferentes. Você precisa entender. Ana sentia que as palavras dele não se encaixavam, não vinham de um pai amoroso, mas de um cúmplice em algum crime obscuro. O homem respirou fundo, a pressão da situação torcendo seu rosto. O que Miguel fez, as pessoas com quem se envolveu, está tudo conectado com a herança. O olhar dele se intensificou, quase implorando. Vocês não têm ideia do que trouxeram para este lugar, nem do que estão buscando. Uma nova onda de memória deslizou na mente de Ana. O diário em suas mãos. As referências a uma fortuna. Tudo isso se misturava em um complexo quebra-cabeça, onde as peças estavam começando a se encaixar. A fortuna que Miguel deixou era suja. A palavra suja saiu quase como um sussurro, mas todas as malas ao redor pareciam esperar por uma resposta. Ah, não é só isso. O homem olhou pelo canto da sala.
Antes de Miguel falecer, ele redirecionou tudo para outros. Ele não queria que você soubesse. Um arrepio a percorreu. Ele sabia que as coisas estavam perigosas. E preparem-se, porque se não agirmos rápido... Ele parou. Um golpe de realidade cortou seu braço. O peso da revelação impediu que qualquer um deles falasse. Antes que pudessem digerir a informação, um clarão iluminou o ambiente. Uma nova rajada de tiros arrebentou a porta que haviam passado. Fragmentos de madeira saltando pelo ar. O homem gritou: "Corram!" e se jogou na frente delas, criando uma barreira humana entre elas e os disparos. Ana se lembrou da ligação, da voz cortante e ameaçadora. Se você não desistir, vai se arrepender. As peças agora pareciam claras, afogando seus pensamentos. Podia muito bem ser uma armadilha, não só do que Miguel deixara, mas do lado da verdade que estavam tentando descobrir. Ela olhou para Beatriz, uma conexão instantânea, aninhada em meio a todo aquele caos. Temos que sair, agora. A urgência enchia sua voz. Elas correrem para a saída, o homem ainda as protegendo de trás, enquanto uma nova balança de barulho nas portas transformava o que poderia ser um refúgio em uma armadilha. Você não sabe onde está indo, o homem gritou, o pânico refletindo em seu tom. Você precisa ouvir. O que Miguel guardou não é só dinheiro, são segredos que podem destruir a todos nós. O telefone de Ana vibrou outra vez. Olhou com horror, esperando o que viria desta vez. Antes que pudesse decidir, o telefone tocou e uma nova voz, diferente das anteriores, invadiu o silêncio. Ana, você não sabe onde está se metendo. Desista ou você e sua filha verão a verdade na forma mais dolorosa. A ligação caiu. A sala estremeceu com a tensão e Ana percebeu que tudo o que achava saber estava se desmoronando. Qual era a verdade? Miguel, o pai que ela pensou conhecer e a vida que havia construído eram apenas ilusões? O que mais se escondia nas sombras? Assim que a realidade se recortava, uma nova ameaça floresceu. Uma porta lateral se abriu subitamente e, para os olhos de Ana, a cena quase parou. Uma mulher surgiu no limiar, a expressão enigmática. Ela tinha os mesmos olhos de Ana, um olhar que transmitia tanto medo quanto a certeza de que conhecia muito mais do que estava disposta a mostrar. "Mãe!" gritou a mulher, enquanto um silvo agudo cortou o ar, fazendo com que o homem se virasse, seus olhos arregalados traindo um reconhecimento profundo. Ana estava paralisada, o peso daquela revelação se espaçando em fragmentos confusos. "Quem é você?" Beatriz perguntou, confusa, enquanto o homem se aproximava, como se estivesse prestes a desmoronar. "Sou Sofia, sua irmã." As palavras delas provocaram uma onda de choque, um tremor intenso que reverberou nas almas daquela sala. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Como assim, irmã?" As vozes abafadas dos tiros na rua pareciam agora tão distantes. "Irmã, você está mentindo!" Mas a confirmação estava nos olhos dela, e a verdade se imiscuiu em tudo. O que Miguel escondeu não era apenas a herança, era a nossa história.
A presença de Sofia trouxe um tipo de revelação que desafiava tudo o que Ana acreditava saber sobre si mesma. E as últimas palavras de Miguel ecoaram em sua mente. O homem olhou entre elas, o rosto um eco de frustração. Esta é uma situação que não pode se agravar. E enquanto ele tentava resgatar a situação, uma nova rajada de tiros estourou. Mas desta vez, algo diferente estalou na atmosfera. O segredo vai além da verdade, um entrelaçar de vidas. Ana percebeu que o labirinto de mentiras estava prestes a se desdobrar de maneira ainda mais devastadora. As peças estavam finalmente se movendo. Mas em que direção? Com os corações acelerando, Ana sentiu que o tempo não estava a seu favor. O que mais haviam perdido? E quanto teriam que sacrificar para descobrir a verdade obscura que se estendia diante delas? Ana estava paralisada, o coração martelando no peito. "Você é meu pai?" A pergunta escapou com um tremor, como se as palavras pudessem quebrar o pesadelo que viviam. O homem as encarava com um olhar intenso, mas ele não parecia ter a energia de um pai. Era mais como um homem desesperado, lutando para se proteger e para protegê-las. "Sim, e eu devo muito a você, Ana." Beatriz olhou para Ana, horrorizada. "Como você pôde esconder isso? Eu não posso acreditar." As emoções dela se misturavam em uma tempestade de raiva e confusão. "Você é um completo estranho!" O homem tentou se aproximar, mas Ana se afastou, a desconfiança a guiando. "O que você quer de nós?" A pergunta estava pronta para sair como um tiro. "Eu só quero que fiquem a salvo." A voz dele era convulsiva. As balas ainda ecoavam no fundo, mas a realidade deles parecia estar despedaçando de forma ainda mais rápida. Se Miguel não tivesse segredo, as coisas seriam diferentes. Você precisa entender. Ana sentia que as palavras dele não se encaixavam. Não vinham de um pai amoroso, mas de um cúmplice em algum crime obscuro. O homem respirou fundo, a pressão da situação torcendo seu rosto. O que Miguel fez, as pessoas com quem se envolveu, está tudo conectado com a herança. O olhar dele se intensificou, quase implorando. Vocês não têm ideia do que trouxeram para este lugar, nem do que estão buscando. Uma nova onda de memória deslizou na mente de Ana. O diário em suas mãos, as referências a uma fortuna. Tudo isso se misturava em um complexo quebra-cabeça, onde as peças estavam começando a se encaixar. A fortuna que Miguel deixou era suja? A palavra suja saiu quase como um sussurro, mas todas as balas ao redor pareciam esperar por uma resposta. Ah, não é só isso. O homem olhou pelo canto da sala. Antes de Miguel falecer, ele redirecionou tudo para outros. Ele não queria que você soubesse. Um arrepio a percorreu. Ele sabia que as coisas estavam perigosas. E preparem-se, porque se não agirmos rápido... Ele parou. Um golpe de realidade cortou seu braço. O peso da revelação impediu que qualquer um deles falasse. Antes que pudessem digerir a informação,
Um clarão iluminou o ambiente. Uma nova rajada de tiros arrebentou a porta que haviam passado, fragmentos de madeira saltando pelo ar. O homem gritou: "Corram!" e se jogou na frente delas, criando uma barreira humana entre elas e os disparos. Ana se lembrou da ligação, da voz cortante e ameaçadora. "Se você não desistir, vai se arrepender." As peças agora pareciam claras, afogando seus pensamentos. Podia muito bem ser uma armadilha, não só do que Miguel deixara, mas do lado da verdade que estavam tentando descobrir. Ela olhou para Beatriz, uma conexão instantânea aninhada em meio a todo aquele caos. "Temos que sair, agora!" A urgência enchia sua voz. Elas correram para a saída, o homem ainda as protegendo de trás, enquanto uma nova balança de barulho nas portas transformava o que poderia ser um refúgio em uma armadilha. "Você não sabe onde está indo", o homem gritou, o pânico refletindo em seu tom. "Você precisa ouvir. O que Miguel guardou não é só dinheiro. São segredos que podem destruir a todos nós." O telefone de Ana vibrou outra vez. Olhou com horror, esperando o que viria desta vez. Antes que pudesse decidir, o telefone tocou e uma nova voz, diferente das anteriores, invadiu o silêncio. "Ana, você não sabe onde está se metendo. Desista, ou você e sua filha verão a verdade na forma mais dolorosa." A ligação caiu. A sala estremeceu com uma tensão e Ana percebeu que tudo o que achava saber estava se desmoronando. Qual era a verdade? Miguel, o pai que ela pensou conhecer, e a vida que havia construído eram apenas ilusões. O que mais se escondia nas sombras? Assim que a realidade se recortava, uma nova ameaça floresceu. Uma porta lateral se abriu subitamente para os olhos de Ana. A cena quase parou. Uma mulher surgiu no limiar, a expressão enigmática. Ela tinha os mesmos olhos de Ana, um olhar que transmitia tanto medo quanto a certeza de que conhecia muito mais do que estava disposta a mostrar. "Loi!" gritou a mulher, enquanto um silvo agudo cortou o ar, fazendo com que o homem se virasse, seus olhos arregalados traindo um reconhecimento profundo. Ana ficou paralisada. "Tinha você?" Beatriz perguntou, confusa, enquanto o homem se aproximava como se estivesse prestes a desmoronar. "Sou Sofia, sua irmã." As palavras delas provocaram uma onda de choque, um tremor intenso que reverberou nas almas daquela sala. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Como assim, irmã?" As vozes abafadas dos tiros na rua pareciam agora tão distantes. "Irmã? Você está mentindo." Mas a confirmação estava nos olhos dela e a verdade se miscuiu em tudo. O que Miguel escondeu não era apenas a herança, era a nossa história. A presença de Sofia trouxe um tipo de revelação que desafiava tudo o que Ana acreditava saber sobre si mesma, e as últimas palavras de Miguel ecoaram em sua mente. O homem olhou entre elas, o rosto um eco de frustração. Esta é uma situação que não pode se gravar. E enquanto ele tentava resgatar a situação, uma nova rajada de tiros estourou.
Mas desta vez, algo diferente estalou na atmosfera. Um segredo vai além da verdade. Um entrelaçar de vidas. Ana percebeu que o labirinto de mentiras estava prestes a se desdobrar de maneira ainda mais devastadora. O homem encarou Sofia. Você não pode estar aqui. A horrorosa descoberta estava se desenrolando ali mesmo. Eu achei que você estivesse morta. A revelação era tão forte que Ana mal conseguia processá-la. A ideia de uma família perdida é um peso esmagador. Eu não morri, pai. Isso é um plano de Miguel. Ele me escondeu de vocês, mas eu sabia sobre tudo. Sofia avançou um passo, o olhar dela cheio de raiva e determinação. E agora? Precisamos nos unir, ou todos nós iremos pagar. O homem hesitou. Mas e o plano deles? O que mais Miguel deixou? As palavras saíram como um sussurro, a tensão aumentando a cada segundo. Antes que pudesse terminar, a porta explodiu e uma figura imponente entrou, armada, com uma expressão de caça em seus olhos. Acabou, Helena! Ele gritou, chamando a mulher de uma forma que rasgou o ar como lâmina. Todos se viraram para a figura enevoada e uma onda de reconhecimento e desespero tomou conta. Ali estava alguém que Ana reconhecia como o grande chefe de Miguel. Não, você não pode! Ana não conseguia conter a mistura de medo e revolta. O homem que tinha as respostas para suas perguntas agora era um dos maiores inimigos. A tensão na sala atingiu o pico e o que estava em jogo tornava-se claro. Eu não estou aqui para discutir, ele disse com um sorriso frio. Só quero ver o que Miguel deixou. E tudo o que vocês têm é meu. O caos estourou, como se o silêncio em volta tivesse inflamado e agora tudo se acelerasse. Ana sentiu o terror e a urgência tomar conta e sabia que o que se desenrolava havia mudado completamente o rumo de suas vidas. Enquanto o homem se aproximava, batendo com a mão na arma, Ana percebeu que a única coisa que realmente podia fazer seria lutar. Mas lutar contra quem e por quê? As perguntas giravam, um labirinto em sua mente, enquanto um novo terror se aproximava, sem piedade. O homem encarava as três mulheres e a tensão na sala era palpável. Acabou, Helena! Sua voz cortou o silêncio como uma faca, e Ana imediatamente sentiu um frio na espinha. Aquela figura imponente era um espectro do passado, um fragmento do quebra-cabeça que elas tentavam montar. Quem é você? Perguntou, o desespero escapando de seus lábios. Mas ele já não parecia se importar. Estou aqui por causa de Miguel e por tudo o que ele deixou, ele disse, avançando, os olhos fixos em Beatriz. Vocês não têm ideia do que ele realmente era. A advertência soava como um tiro em meio ao tiroteio. Sofia olhou ao redor, nervosa. O que você quer dizer com isso? O homem sorriu, mas não havia nada amigável em seu olhar. Miguel era um traidor. Ele tinha muitos inimigos e agora todos estão atrás de vocês. O ar na sala pareceu esfriar, como se cada palavra dele congelasse a temperatura. Todos os segredos,
Memórias e verdades despedaçadas a cercavam, prestes a desmoronar. Ana estava prestes a perguntar mais, quando a porta se arrebentou com um estrondo e mais homens armados entraram. O caos recomeçou. Um grito ecoou, e neste momento de pânico, Ana viu a expressão de medo nos olhos de Beatriz. "Mãe!" ela gritou, enquanto se apressava. Para protegê-la, as balas começaram a voar e o homem de antes gritou: "Corram para a esquerda!" Ele puxava Ana e Beatriz, mas Sofia hesitou. "E eu?" gritou, enquanto observava a cena se desenrolar. O grupo de homens se espalhou pela sala, cercando-a. Mas antes que alguém pudesse reagir, a luz se apagou. Um silêncio repentino caiu, engolindo todos os sons. Ana sentiu o nó na garganta. "Não jogo de esconde-esconde!" ela gritou, a voz ecoando no vazio. Mas tudo permaneceu quieto. Como se o tempo houvesse parado, a tensão era quase palpável, e então, como se a escuridão tivesse ganhado vida, um barulho perturbador quebrou o silêncio. O som de algo pesado se arrastando pelo chão. E então aconteceu. Um grito que não parecia humano, mas um lamento de dor e angústia, seguida de risadas. Risadas que provocaram um frio na espinha de Ana. E em meio à escuridão, uma silhueta familiar surgiu, Miguel, o próprio Miguel, com um olhar que parecia mais um espectro do que um homem. "Mãe", ele murmurou, com a voz rouca e distante. "Eles estão vindo, e vocês não podem me seguir. Eu fiz coisas terríveis." As palavras dele foram como um raio, cortando o ar e abrindo um abismo nas almas que estavam ali. O homem que disse ser pai de Ana e de Beatriz ficou paralisado, o horror refletido em seu olhar. "Miguel, o que você fez?" ele xingou, em choque. "Eu protegi vocês do que estava por vir." A presença de Miguel fez o mundo de Ana girar. Era como se toda a verdade que ela tinha lutado para compreender agora estivesse quebrando em pedaços ao seu redor. A compreensão da traição e da dor que Miguel havia causado. E agora ele mesmo estava prestes a entregar tudo. Um dos homens armados avançou e, no gesto de desespero: "Isso não é possível! Você não era para estar aqui!" O tiroteio recomeçou, estilhaçando a calmaria que havia pairado por um breve segundo. O homem começou a gritar ordens. O caos se desenrolava e Ana sentiu o terrível peso da revelação. "Mãe, nós precisamos sair. Vamos!" Beatriz gritou, mas os sussurros de Miguel ainda a prendiam. "Você não tem ideia do que está em jogo. A fortuna que deixei é uma maldição." Ele olhou para o grupo armado ao redor deles, o pânico se espalhando. Ana sentiu suas forças se esvaírem. "Então por que nos deixou com isso?" perguntou, as palavras cortando o ar. O que mais ele havia escondido? Qual era a verdade que ele não tinha coragem de revelar? Os homens armados estavam cada vez mais perto, e Ana sabia que não havia muito tempo. O que agora parecia ser uma fuga estava se transformando em uma saída
cheia de mortes em potencial. A sala estava viva de tensão e desespero. E todas as conexões familiares que pareciam tão firmes estavam se desmanchando em um mar de traição e dor. O horror da revelação se intensificava quando, em um último movimento desesperado, Miguel disparou a arma que tinha em mãos, mirando não nos homens, mas na própria sala. A verdade precisa ser enterrada. O tiro ecoou como um trovão e a sala explodiu em caos. Energia elétrica fendeu o ar e tudo parecia estar se desdobrando em uma espiral de desespero. Ana, Beatriz e Sofia estavam no meio, tentando encontrar uma saída, enquanto o mundo ao redor desmoronava. A reviravolta havia começado, e o que antes era uma busca por respostas, agora se transformava em uma luta pela própria vida. No escuro, entre gritos e tiros, a única certeza era que nada seria como antes. As coisas começaram a girar. O tiro disparado pelo homem reverberou pela sala e, como se fosse um comando, tudo se transformou em caos. O teto pareceu tremer e a luz piscou antes de se apagar completamente. Ana, Beatriz e Sofia sentiram um nó no estômago, a adrenalina disparando. O cheiro de pólvora preenchia o ar, misturado ao pânico que agora tomava conta do ambiente. "Vamos!" gritou o homem, puxando Ana e Beatriz pela mão. Mas antes que pudessem dar mais um passo, algo inesperado aconteceu. Um estrondo, e a porta explodiu, mas não como uma entrada furiosa de um inimigo. Em vez disso, a porta arrebentou e uma figura avançou, com uma luz brilhante iluminando o rosto, revelando uma expressão de medo e dor. Era Pedro. "Mãe!" ele gritou, a voz desesperada ecoando em meio ao choque. Ana ficou paralisada. O filho que a expulsara estava ali, e ele parecia profundamente abalado. "Você precisa ir", ele implorou, os olhos marejados. Mas o que poderia fazer o filho que a lançou ao abandono? Dúvidas borbulhavam. "Pedro, você está bem?" A voz dela saiu trêmula, sem saber realmente como reagir. "O que você está fazendo aqui?" Eu não sabia que isso estava acontecendo." "O que você descobriu, mãe?" Ele olhou para o homem, os olhos estreitando-se, reconhecendo a tensão naquela sala. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ambiente. "Mate-o! Ele não pode nos afetar." Um dos homens armados deu um passo à frente, sinalizando para atacar. O homem que se dizia pai foi rápido. "Não, ele é importante." A súplica ficou parada no ar, mas as balas começaram a voar novamente. Tudo ao redor se tornava uma bagunça repleta de gritos e tiros. Ana puxou Beatriz e Sofia para trás, o coração martelando com o frenesi. "Pedro, você precisa sair daqui!" Ana gritou, o desespero encharcando suas palavras. "A situação é muito mais complicada do que pensávamos. Miguel, ele não era quem achávamos." E, então, a reviravolta chegou como um vendaval. No calor da batalha, um dos homens armados, em uma onda de adrenalina, virou-se bruscamente e puxou o gatilho diretamente em direção a Pedro. O tempo pareceu desacelerar. Ana viu a ação se desenrolar e gritou, um grito agudo, uma súplica desesperada.
Mas a realidade é que a vida nem sempre dá segundas chances. O tiro disparado atravessou o ar e atingiu Pedro no peito. O impacto foi instantâneo e Ana ficou paralisada, vendo o filho cambalear e cair. O queixo dela caiu, um choque absoluto a invadindo. O que estava acontecendo? Não, era como se o mundo tivesse mudado em um segundo. Pedro! Gritou Ana, caindo de joelhos na frente dele. O homem que ajudara, que dizia ser seu pai, deu um passo à frente, o rosto pálido. Ana olhou para ele, o ódio fervendo dentro dela. Você disse que queria nos proteger, e agora você me trouxe para isso. Mas antes que ele pudesse responder, outro homem entrou na sala. Este também tinha uma expressão familiar. Era um amigo de infância de Miguel, alguém que tinha estado presente em tantas lembranças. Helena, não é possível. O homem arregalou os olhos, olhando entre Miguel e as três mulheres, então fixou seu olhar em Pedro, caído no chão. Nesse momento, tudo parecia se despedaçar. O homem olhou de volta e, no meio da confusão, algo se desenrolou. Um segredo chocante. A conexão de Pedro com aquele grupo era mais profunda do que todos imaginavam. Ele não era apenas um filho à deriva, mas parte de todo o drama, um elo oculto que os três haviam ignorado por tanto tempo. Ele é. O homem hesitou, o olhar mais crítico. Ele é parte da herança também. A verdade que Miguel escondeu não era só sobre a fortuna. Era sobre quem realmente éramos. Ana ouviu essas palavras como um soco no estômago. A ideia de Pedro não ser só um filho desrespeitoso, mas uma peça-chave na teia de mentiras da família começava a se moldar. Ela olhou para o corpo de seu filho, a dúvida e o amor se mesclando de uma forma dolorosa. Quando os olhos de Pedro se fecharam lentamente, Ana sentiu como se tudo estivesse desmoronando novamente. Não, você não pode deixá-lo ir. O desespero explodiu em sua voz, enquanto a sala começava a se encher de fumaça. E caos novamente. Qual seria o próximo passo? Qual era a verdadeira natureza daquela herança? As respostas estavam prestes a despedaçar tudo o que pensavam que sabiam. O destino de todos estava na linha, e as consequências de uma revelação nunca mais poderiam ser desfeitas. O mundo parecia girar em câmera lenta para Ana. O corpo de Pedro estava no chão, e ela sentiu como se uma parte dela tivesse morrido ali mesmo, naquele instante. Não, não, não. A dor era tão intensa que quase a deixava sem fôlego. Era como se cada grito ecoasse nas paredes em ruínas da casa, ressoando em direção ao vazio sem fim que a cercava. Beatriz e Sofia estavam paralisadas, enquanto todos os olhos se voltavam para o homem que havia se apresentado como pai. O olhar dele estava repleta de horror e culpa, mas naquele momento, Ana não queria ouvir. "Por que você não impediu isso?" perguntou ela, a voz tremendo. "Seu covarde! Por que não fez nada?" "Mãe, eu não sabia." Pedro gaguejou, sua voz traquejando. Eu só queria proteger você." Ana se soltou, os olhos fixos no filho, sem saber mais o que pensar, o que sentir. O homem disse algo que ela não escutou. Ele estava ali, mas distante. O estranho,
A sala estava cheia de fumaça e caos. Os homens armados se moviam como sombras em um pesadelo. Ana se agachou ao lado de Pedro, sentindo a urgência de fazê-lo levantar, de trazê-lo de volta. Por favor, fique comigo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela examinava seu filho. O ferimento era grave e cada respiração dele parecia mais fraca. Enquanto outros homens se aproximavam, uma voz estrondosa ecoou do fundo. Era Miguel. Vocês não podem trair o que é da família, gritou. Sua figura surgindo com a força de um homem que não estava pronto para ser esquecido. O caos tornou-se suspeito. Miguel estava arrependido? E o que mais ele tinha escondido? Mas Miguel, as palavras surgiram com um grito. Nos deixou com segredos e só dor. E no calor do momento, Ana percebeu. As respostas estavam na herança que lutavam para descobrir. Ela olhou nos olhos de sua filha e depois para Sofia, formando uma corrente de força. Nós somos mais fortes juntas. Precisamos nos unir. As balas continuavam a voar ao redor, mas a determinação crescia dentro dela, andando lentamente. Até Pedro, Ana se ajoelhou e segurou sua mão. Você vai ficar bem. Você está mais forte do que imagina, meu amor. Um raio de esperança, mesmo que pequeno, a atravessou. Nós lutaremos. Essa não é a sua hora. Tomando coragem, Ana se levantou, olhando para Miguel. Chega de mentiras. Nós precisamos da verdade agora. O silêncio contido fez com que sua voz ressoasse com mais intensidade. Sofia olhou profunda e intensamente para Miguel. O que mais você esconde? Tai, precisamos da verdade. O homem hesitou. Uma sombra de fraqueza cruzou seu rosto. Mas a hora da resolução havia chegado. A verdade viria à luz, um feixe de esperança no meio da dor. Miguel, fale agora, exigiu Beatriz, sua voz firme. Com um profundo suspiro, Miguel começou a falar. A conexão entre passado, presente e futuro surgindo. O que era apenas uma herança se tornara um legado de segredos. E Ana sentiu que juntos poderiam desenterrar aquele passado escuro e enfrentar o futuro. As balas continuavam a ressoar lá fora, mas ali, no que restava da sala, uma nova luz começava a surgir. O amor e a dor se entrelaçaram em um único laço, a verdadeira herança que deveriam proteger. Mãe, eu não quero ir. A voz de Pedro, tão fraca, quase foi um sussurro. Mas Ana não deixaria que aquelas palavras ecoassem no vazio. Não, meu filho, você não vai a lugar nenhum. Você ficará aqui conosco. Nós vamos lutar. E naquele instante, quando o passado e o presente colidiram, surgiu uma nova oportunidade de redenção. Eles eram mais do que um simples reflexo de dor. Eram uma família, unida por amor e disposta a lutar contra o que quer que viesse a seguir. Quando a luz começou a entrar pelas janelas quebradas e o calor da verdade começou a se espalhar pelo ar, Ana percebeu que a jornada estava apenas começando. Ei, você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Não perca os novos episódios que vêm por aí. Esmague o botão de like agora
Isso ajuda demais com o nosso conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias, porque eu adoro saber o que vocês pensam. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs valorizam nosso trabalho e ajudam a comunidade a crescer.